eu sou Angélica Ubner e hoje você vai conhecer um pouco da minha história. Eu tenho 51 anos, mais de 25 anos na confeitaria. A minha história com a cozinha começou muito cedo, acompanhando minha mãe e a minha avó na cozinha. As duas gostavam muito de cozinhar e eu estava sempre em volta ali, aprendendo, conhecendo o que elas estavam fazendo, sabendo de receitas de família. Foi mais ou menos aos 16 anos que eu realmente comecei a fazer bolos. Só que os meus bolos davam errado, eles ficavam solados, nunca acertavam. Eu fazia muito bem pratos salgados, mas o bolo dava errado. E por um bom tempo eu desisti dos bolos. Aos 18 anos eu me formei professora e fui dar aula numa escola de sítio. Ali começa a minha paixão em transformar alimentos. Nessa escola eu saía de casa, eram 5 horas da manhã, pegava um ônibus até a cidade vizinha, levava mais ou menos 1 hora de ônibus, chegava na estrada, era uma escola de sítio, eu descia do ônibus no meio da estrada e pegava trator junto com os boias frias, ia até o centro do bairro e depois caminhava mais ou menos uns 3 quilômetros a pé com as crianças. Era uma escola com 4 séries e além de ensinar para 4 séries dentro da mesma sala de aula, eu tinha que cozinhar para essas crianças. E aí o governo, enviava alimentos que não eram gostosos. E eu comecei ali a transformar alimentos. Minha mãe também é professora. E minha mãe tinha se separado, tinha 3 filhas e precisava aumentar a renda dela para poder sustentar as 3 filhas. Então minha mãe começou a fazer trufas para vender na escola e eu passei a ajudar minha mãe também a fazer essas trufas. Então, mais ou menos aos 18 anos eu começo a me interessar pela confeitaria, fazendo essas trufas, e nessa escola que eu dava aula eu fazia festas para as crianças a cada final de bimestre. E ali também inventava pratos, bolos, doces, fazia festas típicas com as crianças. Então, terminando esse meu período de professora, eu já tinha tido o meu filho e tinha pedido exoneração do meu cargo de professora, estava cansada e tinha me separado. Eu me vi numa situação financeira muito difícil, sem comida em casa, sem pagar as minhas contas, e escondi isso de todo mundo, escondi das minhas irmãs, da minha mãe, as pessoas não sabiam o que se passava na minha vida, eu tinha vergonha, apesar da minha família ser uma família muito bem sucedida, minha mãe por ter escolhido a profissão de professora, a nossa vida sempre foi muito apertada, as coisas sempre eram muito mais difíceis pra gente. Não nos faltava nada, minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, sempre teve 2, 3 empregos para poder nos dar o melhor, mas não era uma vida fácil. E então eu estava me sentindo muito envergonhada nessa situação e não falei para ninguém. E tive a ideia de começar a fazer coisas para vender. Então eu assistia muito o programa da Ana Maria Braga, ainda era na Record o programa dela, e lá iam muitos culinaristas muito bons, Isamar Amâncio, a Palmirinha, Álvaro Rodrigues, e eu aprendia muita coisa. E com isso eu passei a fazer e vender de porta em porta. Eu me lembro que eu estava realmente numa situação onde eu não tinha mais o que comer
não estava passando fome ainda, né? Eu tinha acabado. Eu tinha R$ 5 e eu tinha que decidir se eu compraria a comida ou se eu compraria algo para vender. Então foi aí que eu decidi que eu compraria ingredientes para poder fazer pão, que foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu fiz pães. Eu lembro que a receita deram 3 pães, eu saí vender na vizinhança, com isso eu consegui mais dinheiro, comprei mais material, fiz mais pães e fui vendendo, e assim foi ampliando, né? E aí eu comecei a fazer bolos de pote, mas não porque eu queria fazer bolo de pote, eu queria fazer bolo de café, cortar em pedaços e vender em pedaços, mas os meus bolos não davam certo, então foi a solução que eu achei. Eu esfarelava os bolos e fazia os bolos de pote, e aí passei a vender bastante, passei a fornecer para restaurantes bolos de pote. E aí eu passei a fazer sobremesas, tortinhas para pôr em cestas de café da manhã. Aí eu fazia cesta de café da manhã também, as minhas cestas iam todas as coisas que eu produzia. Então eu fazia pãezinhos, bolachinhas, biscoitinhos, bolos, tortas, todas na minha cesta. E aí surgiu a oportunidade de vir morar nos Estados Unidos. Eu não queria, mas a gente estava num ponto onde a gente não conseguia crescer no Brasil, estava muito difícil, então meu marido veio primeiro. E aí depois de 2 meses ele falou para mim assim: Angê, você tem que vir, não dá mais para eu ficar sozinho aqui. As minhas irmãs já moravam aqui, minha cunhada já morava aqui. E aí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi vir morar aqui nos Estados Unidos. Mas eu disse pra mim assim: eu vou pra lá, mas eu não vou trabalhar com comida, porque é muito difícil a gente que trabalha, né, com festas, com alimentação, enquanto tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando. E eu disse: não, eu não vou trabalhar com isso. Que engano, né, gente? Cheguei aqui nos Estados Unidos e fui trabalhar de limpar o hotel. Primeiro dia que eu fui limpar o hotel, eu lembro que a hora que eu terminei o dia, eu sentei na calçada, mas eu chorei. Eu falei: Deus, eu não nasci para essa vida. Não por causa do trabalho, mas porque eu não sabia fazer e eu não gostava de fazer. Não me dava prazer. Tem gente que faz e ama, eu não. E eu falei: eu preciso fazer algo que eu ame. E na mesma semana me ligaram falando que tinha uma vaga de trabalho num café novo brasileiro que abria aqui em Orlando. E eu fui contratada. Eu sou muito comunicativa e fiz muitos amigos ali. E tinha uma pessoa que fornecia sobremesas para esse café e ela estava indo embora. E ela falou para mim assim: você não quer ficar com o meu negócio de café, né, dos bolos? Aí eu falei para ela, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Ela falou: não se preocupa com isso, eu vou vender para você de uma maneira que você vai me pagar em 15 vezes. E só de vender um bolo, 2 bolos, você já vai me pagar. E assim, essa pessoa me vendeu a cartela dela de cliente e as receitas dela. Eu reformulei todas as receitas porque ela usava uma linha muito americanizada e eu queria partir para o lado bem brasileiro, apesar dos clientes dela serem brasileiros. E esses clientes estão comigo até hoje. Isso foi no ano de 99. E aí eu fiz, e o primeiro bolo que eu fiz aqui foi para uma amiga da minha igreja, aniversário das filhas dela. E eu queria fazer um bolo todo bonitinho, eu arranquei toda a casquinha em volta do bolo e, gente, conforme eu ia passando a cobertura, aquele bolo ia caindo e foi um desastre só. E eu liguei pra ela chorando, falei: Ritinha, não tá dando certo, eu vou fazer um bolo fake pra pôr na mesa pra enfeitar e vou guardar esse bolo dentro da geladeira aí na sua casa, tudo bem? Ai, claro, tudo bem.
E aí eu fui pra festa, fiz um bolo fake pra pôr na mesa. Na verdade não foi um bolo fake, mas foi um bolo sem recheio, todo decorado. E aí cada vez que eu abria a geladeira da casa dela, o bolo caía um pouquinho. Eu abria a geladeira da casa dela, quando eu abria a geladeira eu olhava, caía uma lateral do bolo. E eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo até o final da festa. E aí deu certo. E a partir daí eu passei a fazer mais e mais bolos. E no ano de 2009 eu estava muito feliz, fazendo muitos bolos, e um fiscal bateu na porta da minha casa, e esse fiscal falou assim, olha, você não pode fazer isso em casa, eu tô te dando uma advertência, você tem 30 dias para resolver essa situação. Eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. A gente mudou de casa e ali a gente começou a pensar no futuro. No ano de 2010, nós abrimos o nosso café junto com uma amiga, mas foi, gente, um tiro no pé que a gente fez, porque o espaço era muito grande e nós duas estávamos em momentos diferentes da nossa vida e trabalhamos muito para pagar a conta. Não fizemos um centavo, foram muitas dívidas. E aí a gente, ao final de 3 anos, a gente fechou esse café e eu me endividei. Gente, mas por que eu me endividei? Porque eu queria quitar todas as minhas dívidas e encerrar essa sociedade, encerrar esse estabelecimento sem dever nada na praça. Então eu fiquei devendo no banco. E o meu primo, ele veio me visitar e ele viu a minha situação porque eu tinha saído de uma loja enorme, eu morava num apartamento de 2 quartos, eu tinha enfiei tudo dentro desse apartamento. Gente, a minha casa estava amontoada. E meu primo olhou para isso e ele falou assim, nossa, a Angê tá vivendo desse jeito. E eu lembro que no final do ano esse meu primo conversa com a minha outra prima e fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa pela Angê. E eles me ligam no começo do ano e falam assim, olha, quanto você deve? Eu falei, na época, eu acho que 30 mil, alguma coisa assim. Eles falaram assim, olha, nós vamos quitar a sua dívida. E você vai nos pagar quando você puder e como você puder. O que a gente quer é que você tenha vida. Isso foi o ano de 2014, gente. Até 2014 eu nunca tinha tirado férias aqui nesse país. Sequer conhecia parque direito. E a partir dali eu passei a tirar férias todos os anos. Em 2 anos nós conseguimos quitar essa dívida com eles. E as coisas foram mudando. No ano de 2018, a gente já vinha há uns 2 anos procurando um espaço para alugar. E a gente não achava, e quando achava era muito caro. Aí a gente resolveu desistir. E no final de 2018, no final de 2017, eu conversando com esse meu primo, aliás, foi em janeiro de 2018, o que ele achava, em vez de alugar, a gente comprar um espaço. E ele falou, olha, eu acho ótimo e vou fazer mais. Em vez de você comprar financiado pelo banco, eu vou comprar e vou financiar para você. Gente, aquilo foi assim, como uma resposta de Deus para a nossa vida. E aí a gente começou a procurar e eu tinha um sonho de que eu queria uma casinha cor-de-rosa. E começamos a procurar. No mês de maio eu vi esse local que nós temos aqui. E aí eu falei assim, é esse local.
e deu tudo certo. A gente tinha um budget para comprar aqui e a gente conseguiu comprar por um valor muito abaixo. Reformamos o local, fizemos o local assim do jeito que eu sonhava. E hoje estamos aqui. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro. Foram mais de 25 anos de luta e as lutas continuam, né? Que veio a pandemia, mas eu tenho uma certeza, foi Deus quem me deu isso aqui. Foi Deus quem me deu o dom e o talento. E porque foi Ele que me deu, eu divido com as pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já é meu aluno ou meu seguidor nas redes sociais. E é com você que eu tenho dividido aquilo que Deus tem dado para mim. Porque eu acredito que quando a gente divide, a gente multiplica. Então, essa é a minha história. Espero que você tenha gostado, que você se inspire e que sirva para você de alguma maneira, tá bom? Um beijo!